Olá, queridos alunos, vamos dar início à nossa aula da semana. Aqui quem vos fala é a professora Eliane Monteiro e a nossa aula é cálculo do volume de blocos retangulares utilizando unidades de medida convencionais mais usadas. Medida de volume. Todos os dias nós compramos, usamos ou medimos produtos que são vendidos de acordo com seu volume. Quando falamos em volume, estamos nos referindo ao espaço ocupado por um corpo sólido, por um líquido ou por um gás. Exemplos de nosso cotidiano. Quando você vai comprar um caminhão-pipa de água potável, deve observar a capacidade que corresponde ao reservatório de sua casa e a capacidade do caminhão, por exemplo. Temos aí, a nossa conta de água que todo mês recebemos. Temos aí um consumo de água desta família que foi de 10 metros cúbicos nesse mês. Medida de volume. Exemplos de nosso cotidiano. Na sua casa, os reservatórios de água também podem ser em tamanhos diferentes. Volume é uma das grandezas mais comuns e mais utilizadas no nosso cotidiano. Está sempre presente no nosso dia a dia. No sistema internacional, a grandeza volume tem como unidade base o metro cúbico. Volume é, então, a medida que quantifica o espaço ocupado por um objeto. Capacidade. Logo, podemos dizer que a quantidade de um líquido ou de um gás que ocupa o volume interno de um recipiente utilizado é igual à sua capacidade. O sistema métrico adota um metro cúbico como unidade padrão de medida de volume. Metro cúbico é a medida equivalente ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta, quer dizer, aos seus lados. Os contornos de um cubo são as arestas e o volume do cubo é 1 metro cúbico. As unidades de medida de volume. Além do metro cúbico, utilizamos também os seus múltiplos e seus submúltiplos. Temos aí os exemplos. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico e os seus submúltiplos, que são os submúltiplos do metro cúbico, são decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Observação. Você percebeu que cada unidade é 1000 vezes maior que a anterior a ela? No sistema métrico decimal, cada 1000 unidades de volume equivale a uma unidade de volume imediatamente superior. Temos aí um exemplo. 1000 metros cúbicos é igual a um decâmetro cúbico. 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 decímetro cúbico. Observação. A unidade de medida que será escolhida depende de cada situação. Exemplos. Para medir o volume de uma piscina, usaremos 1 metro cúbico. Já para medir o volume de uma caixa, onde serão colocados litros, usaremos o centímetro cúbico. Medida de volume. As unidades de medida de volume mais utilizadas são o centímetro cúbico e o metro cúbico. A leitura das medidas de volume é feita da mesma forma que a das unidades de medidas de superfície. Observação. Em cada unidade do quadro ficarão 3 algarismos. Se houver casas incompletas à direita, à direita, completaremos com 0. Leitura das medidas de volume. Com a ajuda do quadro de medidas, fica mais simples fazermos a leitura. Veja alguns exemplos. Devemos fazer a leitura das medidas de volume agrupando os algarismos de 3 em 3. Uma alertinha aí, tá? Transformação de medida de volume. Em nosso cotidiano, há ocasiões em que é necessário transformarmos uma unidade de volume em outra.
É preciso lembrar, porém, que cada unidade de medida de volume é 1000 vezes maior que a unidade imediatamente à direita. Logo, sobre cada unidade de medida são colocados 3 algarismos. Temos aí a transformação de medidas de volume. Sempre, do menor para o maior, a gente sempre vai dividir por 1000. E quando for a transformação do maior para o menor, a gente multiplica por 1000. Para medir o volume de um sólido, é necessário definir a porção de espaço que corresponde à unidade de medida. Depois, o volume do sólido é igual ao número de vezes que a unidade de medida cabe no sólido ou em quantas dessas unidades o sólido se pode decompor. Repare, se um cubo é igual a uma unidade de volume, a medida desse sólido é 3 unidades de volume. Volume do paralelepípedo retângulo. Vamos considerar o paralelepípedo retângulo da figura, no qual C é o comprimento, L é a largura e H é a altura. De modo prático, obtemos o volume do paralelepípedo multiplicando comprimento, largura e altura, ou seja, V será igual a C vezes L vezes H. Qual o volume deste bloco? Aí, 3 é o comprimento, a largura 2 e a altura 3. 3 vezes 2 vezes 3 igual a 18 cubos. Descubra este volume. Temos aqui 4, que é o comprimento, 3 a largura e 2 a altura. 4 vezes 3 vezes 2, 24 cubos, que também é a unidade de medida. Vamos resolver um probleminha. Uma caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo com as seguintes medidas: 4 metros de altura, 3 metros de comprimento e 1,5 metro de largura. Qual o valor dessa caixa? Qual o volume desta caixa? V é igual a 4 vezes 3 vezes 1,5. O volume da caixa é de 18 metros cúbicos. Volume do cubo. Para calcular o volume de um cubo, necessitamos da seguinte fórmula: V vai ser igual a vezes aresta vezes aresta, né? As 3 arestas. Vamos resolver outro problema. Quero construir uma cisterna de 5 centímetros de comprimento, 5 metros de largura e 5 metros de profundidade. Sempre todos 3 aí, em metros, tá, gente? Qual o volume de terra que deve ser retirado? Então, 5 vezes 5 vezes 5, que dá igual a 125 metros quadrados, cúbicos. O volume da terra a ser retirada é de 125 metros cúbicos. Transformando a esses metros cúbicos em litro, vamos fazer a seguinte continha aqui. 125 metros vezes 1000, que vai dar 125 mil decímetros cúbicos, que é igual, cada decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, nessa caixa vai ter 125, a nossa piscina vai ter 125 mil litros de água.